palavra que Deus me trouxe ao coração, se eu pudesse dar um título para ela, seria Caminhar Cheios do Espírito Santo e no Poder do Espírito. Há uma grande diferença entre um e outro, né? Traz microfone, gente. A palavra que Deus me trouxe foi em Lucas 4, de 1 a 12. Quem quiser buscar a palavra aí, mas eu também vou falar ela aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Levando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrar, me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunstância. Aqui, Jesus passou por antes de começar o ministério dele, ele foi levado pelo Espírito Santo, e ele estava cheio do Espírito ao deserto. Durante 40 dias ele jejuou e foi tentado por Satanás. Aqui o que a gente entende é que é muito importante. Jesus morreu, ressuscitou, e o Espírito Santo veio habitar em nós. E nós caminharmos cheios do Espírito Santo é maravilhoso, é maravilhoso. Mas a gente tem que seguir em frente. A gente não pode limitar Deus. A gente pode ter mais dele sobre as nossas vidas. A gente pode ter mais dele em nós, né? E nessa passagem, Jesus estava cheio de Deus e cheio de humanidade. Seu exemplo de jejum e oração nos dá uma percepção clara de como lidar com as dificuldades, tanto na carne como no espírito. Como tudo converge, né, os louvores e tudo que Deus tem nos trazido na noite de hoje, é esse entendimento de que nós podemos caminhar no Espírito diante das dificuldades que nós temos aqui. Como Jesus passou no deserto, passou por tribulações, foi forjado para daí poder começar a exercer o ministério que Deus tinha para ele. E nesse tempo ele precisou ser forjado. Ele precisou passar em carne, né? Cheio do Espírito Santo, a passar por todas essas provações. E essas provações são como as tribulações que nós temos na nossa vida hoje. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas aqui. Nós caminhamos em dificuldade muitas vezes. De onde a gente nem imagina, às vezes, vem situações em que nos levam a nos preocupar, a nos deixar temerosos. Mas quando a gente caminha com Cristo, as coisas mudam. É a fé que nos fortalece. A fé lança fora todo medo.
E Deus nos ensina que nós temos ferramentas através do jejum, da oração, da compreensão da palavra, em passar por essas tribulações. Porque por vezes nós estamos caminhando e de repente tudo se estagna na nossa vida, tudo para e a gente não entende o porquê. Poxa, por que as coisas não acontecem? Por que sempre eu acabo sempre na mesma situação, do mesmo jeito, a minha vida não muda? E a nossa vida só muda quando a gente se coloca diante de Deus, quando a gente busca Ele de todo o nosso coração. E a maior importância que eu entendo desse ensinamento de Jesus, né? Porque Ele aqui nos ensina a passar pelas nossas dificuldades aqui. Porque o que Ele quer é que a gente viva a plenitude dEle aqui, hoje. Não é só depois que a gente for para a glória. E Ele nos dá ferramentas para isso. E Ele nos mostra o caminho através dessa passagem. Ele nos mostra o que Ele viveu e o que a gente pode viver com Ele aqui. Porque o Espírito Santo está em nós. É a graça dEle sobre as nossas vidas. Então é um tempo em que Deus tem tratado muito, para todos nós, né, gente? Mas Deus tem nos tratado de uma forma muito profunda, em que Ele tem nos ensinado muito sobre a paternidade dEle. E muito através do jejum também, oração, entendimento e buscar Ele de todo o coração. Sabe, é conhecer esse Pai real e vivo que caminha conosco. Essa luta nossa diária, mas com Ele. Porque quando a gente entrega para Ele, a nossa história muda. Quando a gente caminha com Ele, a nossa história muda. Mas por muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande. E Deus nos ensina que tem um caminho. Um caminho de jejum, um caminho de oração, de buscar intimidade, relacionamento com Ele. Deus tem falado muito ao meu coração sobre a paternidade dEle, porque por vezes a gente conhece Ele como Deus, né, das nossas vidas, mas não a paternidade dEle, não o amor que Ele quer derramar sobre nós. E Ele quer caminhar conosco nas nossas tribulações. As tribulações servem para quê? Para forjar o nosso caráter, para nos capacitar, para nos ensinar que tem um caminho com Ele. Nós somos criados à imagem e semelhança de Cristo, mas as nossas dores, as nossas feridas encobrem a nossa imagem e semelhança de Cristo. E Deus precisa vir para nos tratar, para que a gente possa entregar para Ele essas nossas dores mais profundas, porque baseado nessas nossas dores e nossas feridas, nós definimos as nossas escolhas da nossa vida, nas nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. Então Deus precisa tratar as nossas dores profundamente, para que a gente possa viver o que Ele tem para nós. E quando nós colocamos diante dEle todas as nossas fragilidades, as nossas dores, Ele nos trata no profundo. E por vezes, através das tribulações, Deus traz à tona as nossas dores mais profundas. Para quê? Para que a gente possa ser tratado por Ele. Para que a gente volte na dor, mas pela última vez. Que ela não faça mais parte de nós. Para que a gente possa entregar e descansar nele. Para que possamos ser curados. E Ele nos deu um caminho de perdão, um caminho de perdoar. Para que Ele vá tirando cada uma dessas dores e feridas que estão dentro do nosso coração. E à medida que Ele vai fazendo isso, Ele vai nos tratando, vai nos curando. Nós, aos poucos, vamos entendendo a nossa verdadeira identidade nele e vamos caminhando com Ele. Então, é um tempo que muitas vezes a gente se pergunta: poxa, por que isso está acontecendo comigo? Mas eu não estou entendendo essa situação que eu estou vivendo. Deus é tão maravilhoso
porque Ele traz à tona tudo que precisa ser tratado na nossa vida. Mas nós temos dois caminhos. Ou a gente pode caminhar na força do nosso braço, ou a gente pode entregar para Ele e dizer, Senhor, eu não dou conta, eu não sei como fazer. Eu não sei como eu vou resolver essa situação. Mas eu tenho certeza que o Senhor sabe. Então, eu tenho provado muito disso. Eu tenho provado muito do amor de Deus na minha vida. Durante muito tempo, Deus tem nos tratado, a todos nós, de uma forma muito profunda. E a cada momento que você acha que o mundo está desabando, você diz, eu preciso de ti. Ele está lá. Eu quero compartilhar uma situação que aconteceu comigo, porque Deus tem me levado. Muitos de vocês já caminham com a gente faz bastante tempo, já ouviram alguns testemunhos meus, mas foi tanto tempo Deus me tratando, através dos jejuns, a paternidade, intimidade, entregar, a conhecer a Deus. E cada vez mais isso tem se fortalecido no meu coração, porque é isso que Ele faz. Ele vem, nos trata, nos cura e nos usa, né, para trazer essa conexão através do amor dele em nós, do curar dele em nós, para curar o coração de outras pessoas. E aí o reino dele vai se estabelecendo e as pessoas vão sendo curadas e vão sendo transformadas. Por isso esse tempo de deserto é tão importante, esse tempo de tribulação é tão importante. Quando a gente entende que tudo que acontece na nossa vida aqui não é separado do espiritual, não é mais espiritual que a gente vive aqui do que a gente possa imaginar. É reflexo. O nosso material é reflexo do espiritual. Então, depois de todo esse tempo, Deus tem me tratado muito profundamente. Eu passei por uma situação muito difícil na empresa. E, enfim, acabamos... Deus me levou no começo de outubro a cá orando pela empresa, coisa que Ele nunca fez na vida. Ele sempre me levou a orar pelas pessoas, mas nunca pela empresa. Eu não entendi direito, me acordou de madrugada. E eu comecei a orar, entendi que precisava, e de manhã também eu fui orar. E também de novo pela empresa, não entendia, mas eu falei, tem alguma coisa aí. Porque quando a gente busca estar com Ele, mais na intimidade com Ele, e quando a gente silencia, a gente escuta a voz dele e Ele nos guia, sabe? E aos poucos a gente tem caminhado dessa forma, mas enfim, começou essa situação e eu vi que tinha alguma coisa errada na empresa, as coisas estavam meio... Tinha alguma coisa errada, é como se Deus me dissesse, luz vermelha assim, ó. E eu não sabia bem o que era, mas enfim, tinha alguma coisa errada. Eu achava que talvez fosse na parte financeira. Tinha uma moça trabalhando conosco e eu dispensei essa moça no começo de outubro, logo em seguida que Deus me levou a orar. E 2 dias depois a gente teve um problema que hackearam todo o sistema da empresa. A gente quase perdeu tudo, só por conta de um computador lá, enfim, que estava mais lento, e daí não perdeu todo o nosso arquivo. Eu falei, ok, então Deus me levou a orar, porque isso ia acontecer. Ok, descansei no Senhor. Só que daí, mais 15 dias, nós recebemos uma ligação de um cliente de Maceió dizendo, olha, eu acabei de receber uma ligação dizendo que era aí da sua empresa e dizendo que era para desconsiderar o boleto anterior que eu tinha que pagar para vocês e que eu enviaria outro boleto. E nós achamos meio estranho e resolvemos ligar para vocês. A pessoa que ligou se passou por uma funcionária nossa da empresa, a funcionária nova que estava no financeiro. Foi uma coisa muito estranha. Eu falei, bom, ele deve estar se confundindo. E nisso, à tarde, ela disse que a pessoa ia mandar um e-mail com o boleto novo, enfim. Resumo. Receberam um novo boleto, e nesse boleto era exatamente igual ao nosso boleto. Nós só trabalhamos com Itaú, só que o código de barras estava adulterado. E quando o cliente ia pagar no banco, dava no banco de Santander, e o dinheiro ia para a conta dessa funcionária que eu tinha dispensado.
E isso foi um rombo enorme, foi uma situação muito complicada. Mas, e no meio de tudo isso, a gente caminhando, né? Um bom tempo já. No meio de tudo isso, eu cheguei, Senhor, eu caminho contigo. Eu caminho. Eu não me desvio nem para a esquerda nem para a direita. Eu estou caminhando contigo. Eu faço a tua obra. Onde você está? Cadê você? Eu questionei Deus. Diante de tudo isso que a gente já tem vivido, que você sabe. Diante de todos esses jejuns e tudo que Deus já tratou em nós, eu cheguei a questionar Deus de novo. Poxa, Pai, e eu fiquei muito mexida com tudo isso, porque realmente desestabilizou de um jeito assim, porque foi Deus que me levou a estar mudando a empresa de lugar, as coisas estavam prosperando, estavam caminhando, de repente foi como se fosse uma bomba. Mas ao mesmo tempo que eu questionei Deus, martelava na minha cabeça, mas Ele me levou a orar antes. Ele me levou a orar pela empresa. Ele me levou a orar pela empresa. Mas mesmo assim, eu estava num momento que foi muito difícil para mim. E naquele momento foi tão forte porque eu questionei a paternidade, que Deus não estava comigo, sabe? Como se alguma coisa fugisse do controle de Deus. E Deus foi tão maravilhoso e teve tanta paciência comigo, porque Ele tem tanta paciência com a gente, que Ele precipitou diante dessa situação ainda sentimentos de lá de trás, de traição, de falta de confiança, de dores profundas que eu ainda tinha no meu coração que precisavam ser curadas. Deus é especialista em usar algo do mal para transformar em bem. E através disso, Ele trouxe à tona dores tão profundas no meu coração. Mas foram tão profundas, gente, que o pastor teve e as vidas estiveram me atendendo. Doía tanto essas dores em mim que eu achava que eu já estava curada. E nessas áreas de rejeição, de paternidade, de traição de confiança, de quebra de confiança. Deus me trouxe aquela passagem do Naamã, da lepra, em que ele estava com aquela armadura e por baixo a lepra. Deus me mostrou, filha, eu ainda preciso curar porque você está assim por dentro. A lepra está dentro de você e eu preciso te curar. E Deus foi tão maravilhoso porque trouxe tudo isso à tona. E, gente, nesse tempo de tratamento de Deus, a dor foi tão profunda, porque é isso que Ele faz a gente voltar na dor pela última vez para ser tratado, que eu, perdão da palavra, vomitava de dor do meu coração, de dor que Ele estava mexendo, tirando de dentro de mim. E verdadeiramente era a unção da privada. É algo assim que foi muito forte, muito forte. A dor era tão... Eu chorava e vomitava, eu chorava. Tinha vômito até no cabelo da tia Andrécia. Tudo, gente, tudo. E a Zita beijava ela vomitada mesmo. É claro, não. Então, entende? E Deus, cara, Ele foi tão maravilhoso e tão... Porque eu entendi que Ele precisava ainda aprofundar em mim o entendimento da paternidade dele, não só aqui, mas aqui, no meu coração. Entender que Ele é conosco a cada segundo, que Ele não nos deixa nem por um momento, mas Ele precisava precipitar aquilo em mim. Então é isso que acontece com as tribulações que acontecem na nossa vida. Ele precipita as situações para que a gente possa ser curado.
para que a gente possa ser forjado no íntimo do nosso ser. Mas só para concluir essa parte aí da minha, que eu fugi completamente, mas enfim, eu preciso contar para vocês que Deus foi tão maravilhoso que no final daquele mês, depois de todo esse tratamento, e esse tratamento acontece se você se render a Ele, se você buscar Ele, porque se você resistir, não vai haver tratamento. Mas a gente precisa permitir que Deus nos trate. Porque se a gente não permitir que Ele nos trate, a gente vai continuar do mesmo jeito, entende? Aí, poxa, por que a minha vida está desse jeito ainda e eu continuo no mesmo lugar? É porque muitas vezes a gente se fechou para Deus. A gente não deixou Ele curar o nosso coração. Mas, enfim, gente, depois que terminou aquele tratamento, eu não sabia que tinha tudo aquilo dentro de mim ainda. Eu nem imaginava, eu achava que eu já estava curada nessa área. Deus é tão maravilhoso que Ele nos trata assim, nos trata onde a gente não precisa te tratar e te curar. Nessa área, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Foi um tempo muito especial, mas naquele mês Deus foi tão maravilhoso, porque se demorasse uns 15 dias a mais para descobrir o que estava acontecendo, a gente teria fechado, né? E pela graça de Deus, aí chegou no final do mês e Deus... Gente, não era uma menina, era uma quadrilha, amenizou. Era uma quadrilha. É uma quadrilha estelionatária profissional de pessoas que já foram presas, já cumpriram pena, foram soltas, tem várias denúncias. É uma quadrilha especializada em estelionato, escolheu a empresa dela para dar um golpe de valores muito altos, suficientes para ela quebrar. É disso que ela está falando. Foi muito sério. E naquele mesmo mês que aconteceu isso, que essa moça causou grande prejuízo para a Andréia, o que aconteceu? Então, Deus dobrou o melhor faturamento de todos os anos da história da empresa. Então, o melhor faturamento ele dobrou no final do mês. Você entende o que é render a Deus tudo na nossa vida? Todas as áreas da nossa vida? Sabe, é buscar nele, porque o que eu ia fazer, gente? A gente não tem o que fazer, só que a gente quer resolver na força do nosso braço, não vamos chegar em lugar nenhum. Mas quando a gente entrega e descansa e diz assim, Senhor, o que está acontecendo aqui? Meu filho, eu preciso forjar em você a minha paternidade. Eu preciso forjar em você mais do meu amor. Eu preciso que você conheça e se aprofunde cada vez mais o meu amor. Porque é o meu amor que transforma. É através do meu amor que eu vou alcançar o coração de outras pessoas. Do meu amor sobre a tua vida vai alcançar o coração de cada uma das pessoas. Sabe, gente? Então, é a gente se colocar diante do Senhor, deixar Ele tratar, sabe? Se render a Ele. E o jejum e a oração, eles fazem isso. Mais do que o jejum em si, na verdade, é a gente se submeter a Deus. É a gente se render a Ele. É a gente ser submisso. É nós dependermos dEle. Então, o jejum faz isso. O Senhor não nos diz na palavra: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Como que a gente nega a nós mesmos hoje, aqui, no nosso dia a dia? É negando as nossas vontades, que por vezes são distorcidas. É negando os nossos sentimentos, que por vezes são distorcidos. É colocando Deus no centro das nossas vidas, não nós, não a nossa vontade. Porque se a gente for perceber, a gente passa, acordou, orou e tal, ok, daqui a pouco você já está ali, alguma coisa te tira da tua, ou aconteceu alguma coisa que não era da tua vontade, você já fica meio irritado, já...
Quem está no centro da tua vida é você, Deus? Quem está lá sentadinho no trono? É a gente. É a gente. Então, sabe, é colocar Deus lá, não nós. Quando a gente nega nós mesmos, o jejum faz isso, é negar a nossa carne, negar algo que a gente acha tão material, acha tão importante, né, que é a comida. Nossa, não vou viver sem. Gente, a gente não vai viver sem Deus. E quando Ele quer nos tratar, Ele nos dá, Ele nos supre. A graça dele é super abundante sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus quer para cada um aqui. Foi exatamente a oração da Giovana no começo. Deus está levantando aqui o exército dele, para que possam entender a palavra, ser transformados pela palavra e levar a palavra a outras pessoas, para que o reino dele se estabeleça aqui, nesse mundo caído. Então o jejum é algo que é transformador na nossa vida, porque a gente nega a nós mesmos. Então eu quero mudar alguma coisa na minha vida, tem algo muito difícil na minha vida, tem coisas que eu quero buscar mais intimidade com Deus, eu quero buscar a face de Deus, não as bênçãos dele, mas eu quero buscar a face dele. Jejum e ora. Gente, se a oração já é uma batalha espiritual, jejum e oração é uma bomba no inferno. É como se fosse aquela bomba atômica no inferno. E que cai por terra toda a ação de Satanás. Cai por terra, e durante o jejum, que Deus tem feito comigo, tem trazido muita coisa à tona que precisa ser tratada. Para quê? Para que a gente seja curado, para que Deus possa tirar todo o lixo de dentro de nós. Ou todas aquelas pessoas que nós matamos no nosso coração. Isso nos traz entendimento de perdoá-las, de pedir perdão. Porque, sabe, é um jeito de Deus nos purificar, nos tratar. E o jejum é tão especial, é tão maravilhoso, porque Ele faz isso conosco. Ele nos trata, Ele nos forja. A gente nega algo, uma comida que a gente acha tão especial, mas a gente se alimenta do pão do céu. Esse é especial, esse é maravilhoso. É um amor, é um mover de Deus. A gente experimenta a graça de Deus, porque é a graça dele que nos sustenta. É só a graça dele que nos sustenta, mais nada. Quando a gente entende que é a graça de Deus, as coisas mudam na nossa vida. Eu, quando quero fazer jejum da minha vontade, eu começo das 7, 8 horas da noite num dia e vou até o dia seguinte 2, 3 horas da tarde. Aí começa a me dar dor de cabeça, eu começo a ficar irritada, eu não entendo que é hora de entregar o jejum, porque eu não dou mais conta. Mas quando Deus me convida a fazer jejum, tem sido jejuns muito prolongados. Porque a graça dele nos sustenta, não é a minha vontade, não é a força da Andréia, não é a força de Deus sobre as nossas vidas. Nós somos nós. Sabe que são períodos, e eu me lembro do primeiro jejum que Deus me levou a fazer. Eu passei pelo menos 2 meses orando a Deus e falava: Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero ter mais relacionamento contigo. E eu orava, e eu queria, mas sabe quando você sente que tem uma barreira? Que parece que você não consegue passar daquilo? E Deus chegou e me convidou a fazer o jejum, porque a gente tem escolha. Você pode querer ou não. Deus bate a porta. Ele não nos obrigará. E naquele jejum, Deus me mostrou que eu, desde muito pequena, por conta das dores, das mágoas, quando eu era muito pequenininha, onde a gente é ali onde a gente é mais ferido, do 0 a 6, 7 anos, que dores profundas. Quando eu era muito criança, a criança como é que sabe se defender? Ela se fecha, o coraçãozinho endurece e ela se protege. Até aqui eu deixo as pessoas virem, daqui eu não deixo elas passarem. Só que a gente nem percebe,
que a gente forma uma muralha para nos proteger que a gente nem percebe. E Deus me trouxe esse entendimento da falsa intimidade. A gente acha que se relaciona com as pessoas até aqui, ó. Daqui eu não deixo ela passar. Vai que ela me machuca, como eu já fui tão ferida na minha vida. E são pecados tão sutis em nós que a gente nem percebe. A gente acha, não, imagina, eu estou me relacionando super. Deus não tem revelação disso. E Ele disse, filha, da mesma forma que você faz isso, você tem essa barreira entre você e as pessoas, você também tem comigo. Eu não posso chegar em você. Mas entenda, hoje você tem a mim. Antes você não sabia como lidar com a tua situação. Então é natural isso. A gente faz isso naturalmente para nos proteger. A gente endurece nosso coração, nos fechamos e construímos uma muralha de proteção em volta de nós e não deixamos ninguém chegar perto. Muito menos Deus. Mas quando Ele me dá esse entendimento, Ele diz, hoje você tem a mim. Então hoje, tudo que te acontece, você entrega a mim. Se as pessoas falam algo que te fere, te ofende, você não vai deixar isso entrar no teu coração. Você vai chegar para mim e vai dizer, Senhor, essa pessoa falou isso e isso para mim. Eu entrego para ti porque eu não quero isso no meu coração. Eu vou perdoá-la diante do Senhor e eu vou abençoá-la aqui agora. Gente, quantas vezes Deus me levou, às vezes para o banheiro, em lugares que eu estava, e me ajoelhar no banheiro e estar orando, entregando aquelas palavras que eu tinha acabado de ouvir para Ele, para não entrar no meu coração. E Ele continua ministrando no meu coração. Então você não precisa mais dessa muralha hoje. E a hora que Deus me trouxe esse entendimento, me trouxe concepção de pecado que eu tinha, essa estrutura, Deus constrangeu demais o meu coração. Nossa, eu comecei a chorar de uma forma, só Deus nos toca, ter concepção de pecado, e Ele me constrangeu. E eu pedi perdão a Ele. Foi algo tão forte, que aquelas muralhas vieram abaixo. E eu posso dizer para vocês que depois daquele tempo de jejum, de 40 dias de jejum só na água. Não é 40 dias de jejum só na água. Essa é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos conforta. Vocês imaginem meu pai, que é médico. Deus ministrou o coração dele para ele aguentar, olhar a filha dele, chegar na casa dele e ele ter que servir um copo d'água. É ou não é? Então Deus precisou ministrar o coração dele, porque humanamente falando, isso não é possível. Entende que é só a graça de Deus? Eu preciso ministrar os crentes aqui também. Os crentes aqui também estavam dando conta dessa menina jejuar 40 dias. É verdade. Giovana estava quase pirando. Eu tinha que me alimentar a Sofia, senão até a Sofia entrava no jejum. Eu só fiquei um dia um morro. Mas então, eu também. Quando é da força da minha vontade, eu quase morro. Eu não consigo me dar dor de cabeça, me dá tudo. Mas você entende que quando se coloca diante de Deus e diz, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero Te conhecer mais, eu quero ter mais intimidade contigo. Quando Deus nos leva a Ele, quando você busca Ele de todo o teu coração, Ele vai te convidar a fazer esse jejum. Elias, a Andréia, ela fazia absolutamente tudo. Ela acordava cedo, trabalhava, ia, voltava, ia em cliente, viajava. Foi para um congresso fora daqui, era lá do no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, quantas horas de ônibus, jejuando. Pois é, boa, 40 dias sem evacuada. Pois é, não sei, essa parte você não contou, né? Pois é. Essa parte a gente conta depois, assim, off. Mas o primeiro jejum da Andréia foram 36 dias. O primeiro foi 21 dias. É, o primeiro. Depois foi, não chegou a dar 40. Depois foi 36. 36. E aí foi 40 dias.
e depois 14. Até o jejum de Esther, Que foi agora, essa semana 3 passada. dias, sem água e sem comida. Parabéns ao nosso Deus. Não é nós não fazemos nada. Maravilha para o nosso Deus, né? Porque é uma coisa assim, gente, se vocês forem na palavra de Deus, ver o momento do povo judeu, quando Esther convocou aquele jejum para todo o povo e ela jejuou sem água e sem comida durante 3 dias, o que Deus fez foi algo grandioso. O povo judeu estava para ser destruído. E Deus converteu o coração daquele que tinha a decisão de, fazer com que aquela catástrofe acontecesse ou não. Então, eu vou falar para vocês, nós do ministério que acompanhamos a vida da Andréia, o pastor tem 40 anos de evangelho, gente. Imagina o que esse homem não viu. Quando nós começamos a ver o Senhor chamando a Andréia a jejuar períodos tão longos, gente, nem literatura tem sobre isso. Tem pouquíssima literatura. Tem um cara, Tem um livro. indiano, E que foi um dia muito desesperador. que ele foi que fez esse Deus. jejum, e alguns jejuns muito longos, assim como o que ela fez. E é um livro fininho, inclusive, O Poder Secreto da Oração do Jejum. É um livro maravilhoso desse tamanho. Eu super aconselho vocês a ler. Como é que é o nome dele? É um nome bem indiano. Mahesh Chatra. Isso, Ele Mahesh é hindu. Chatra. E foi numa Convertido ao cristianismo. e foi numa noite, gente, em que eu estava desesperada. Porque eu dizia para o Senhor, Senhor, o que é isso que está acontecendo comigo? Eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo isso. Eu não estou entendendo e ninguém sabia me dizer. E eu procurava literatura, tudo que era livro que falasse sobre jejum e oração, eu estava lá, gente, eu comia os livros, mas nenhum falava sobre esse tipo de jejum que Deus estava me levando a fazer, porque era a vontade dele, não era minha. E numa noite eu orei, Senhor, eu estava desesperada aquela noite, eu clamava a Deus, Senhor, pelo amor de Deus, me traz entendimento do que eu estou vivendo, me traz entendimento. E ele falou assim, e eu deitei. E ele falou no meu coração, abre a internet. Quando eu abri a internet, eu já tinha feito isso muitas vezes, de colocar lá jejum e oração no Google, muitas vezes. Tudo que tinha sobre jejum e oração eu buscava. E aquele dia eu pus jejum e oração. E Deus me trouxe um livro que é desse pastor. Em PDF. Em PDF. Pra ela ler na hora. Eu passei ali à noite lendo e chorando. Lendo e chorando. Porque Deus levou aquele pastor a jejuar exatamente como ele estava me levando a jejuar. E me mostrando o que é, o porquê e como ele estava conduzindo e que era ele que estava fazendo. E daquela forma que ele já tinha feito com essa outra pessoa. Foi a única literatura. E que eu lia e chorava porque era exatamente o que estava acontecendo comigo. E Deus levou esse pastor durante 19 anos a jejuar da mesma forma que ele tem me levado. Só esse ano se juntar tudo, foram 86 dias em jejum. Pela graça de Deus. Gente, é graça. É Você não tá graça. entendendo? Não é a força de vontade da Andréia. Nossa, Andréia, meu Deus, que super crente. Não. Coitado de mim. Gente, não é isso. Nós caminhamos juntos, nós do ministério, nós somos assim, tipo fiofó e calça, entendeu? Um juntar, outro tá, a gente tá sempre se falando e tudo mais. Então a gente sabe das lutas de cada um. E eu acho que a maior luta da Andréia é porque no começo do nosso ministério, aprove a Deus me aproximar muito da Andréia e conhecer muito a história dela. E eu posso dizer assim que eu acho que a maior luta dela era com relação à incredulidade em relação a Deus. Ela cria em Deus até a página 3. Da 4 em diante, não.
enquanto Deus era cor-de-rosa para ela, só fazia as coisas boas, bonitas e fofas, tudo bem, mas se Deus desse uma apertadinha, ela já riava. Então a luta com a incredulidade. E aí, quando ela foi levada por Deus a jejuar um período tão longo, de ser sustentada pelo pão da vida e pela fonte de água viva, que é o Senhor, eu falava, e agora? Pode me explicar como é que isso está acontecendo, senhora racional? E ela ficava sem palavras. Então ela passou 21, 36, 40 dias sendo sustentada por algo sobrenatural que ela não sabia explicar o que era, mas não era pão, não era água dessa terra. E, gente, a vida dela não parou um minuto. Você não via a Andréia prostrada, mal. Gente, muito louco. Não, ela estava normal. A gente, assim, cuidava para não fazer aquela cara. A gente, Senhor, me converte, por favor, porque eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Sabe? Era exatamente isso que acontecia. Quando ela me mandou esse livro, que ela achou em PDF, eu engoli o livro, né? Eu falei, eu quero ler esse negócio. Eu quero ler, porque eu não estou acreditando, esse negócio está incrédulo aqui também, né? Li aquele livro e a experiência desse pastor, ele é um indiano convertido ao cristianismo, é espetacular. Assim, o livro ele é escrito com uma espontaneidade muito grande, típico assim de quem está contando um testemunho, assim, de uma forma muito à vontade, assim, sabe? Então chama O Poder Secreto da Oração e do Jejum, tem em PDF, é só você baixar. É fininho assim. Mas vale muito a pena você ler. E eu vi a Andréia crescendo em conhecimento e graça junto ao Pai, conforme ela ia de jejum em jejum, tendo a sua incredulidade curada. Até a hora que aconteceu algo muito violento, muito impactante, que foi essa situação dessa quadrilha. Isso não conseguiu acompanhar o nível de credulidade que ela já tinha. Deus precisou levá-la a um nível mais profundo. Então, é aquela coisa, Deus sabe aonde a gente ainda está doente, né? Então, foi um momento assim, eu falei para ela, Andréia, Deus tem uma mensagem de paternidade muito forte para você anunciar às nações. Uma paternidade que as pessoas não conhecem e que Ele vai te revelar. Só que isso vai custar. É um processo de descoberta, é algo entre pai e filha, é algo que você vai ter que passar com Deus. E ela pôde nesse episódio provar da paternidade de Deus, do cuidado, do zelo de Deus com ela, né? Da provisão de Deus, da fidelidade de Deus, porque foi impressionante os contratos que ela fechou. A menina deu um prejuízo para ela de X, os contratos que ela fechou, bom, só de uma empresa foi de 4x, quase 5, né? Então assim, sabe, foi algo que Deus permitiu que ela passasse pelo vale da sombra da morte, assim, ó, para poder sair do outro lado, capaz de anunciar uma mensagem de paternidade muito mais impactante. Porque não se enganem vocês, nós cristãos, pequenos cristos, vamos nos deparar com pessoas que acabaram de perder um filho, pessoas que acabaram de perder um casamento, pessoas que servem ao Senhor e estão passando por verdadeiras calamidades, com filhos perdidos nas drogas, no álcool, maridos alcoólatras caídos na sarjeta, e essas pessoas estão servindo a Deus. E o que eu e você vamos dizer para alguém que chega para você e fala para você: olha, o que o teu Deus tem para dizer para mim que enterrei o meu filho ontem? Sabe, gente, na minha família, a esposa do meu irmão perdeu uma filha de 16 anos, amiga da Vivi. A
faz 4 anos. Ela era evangélica, foi a primeira evangélica da minha família. Eu, com raiva de crente, falei, meu Deus do céu, meu irmão não podia arranjar nada pior nessa vida. Foi casar justo com crente. Eu vou falar, mas gosta de casar esse meu irmão. Louvado seja Deus. Porque essa mulher já orava por nós há muito tempo. E ela foi a primeira evangélica que entrou na minha família. E ela é assembleiana, e ela ama o Senhor, e ela busca Deus. E Deus levou a filha dela de 16 anos. Em 40 dias. Uma menina linda, saudável, em 40 dias desenvolveu uma doença raríssima e morreu. Eu e você vamos nos deparar com pessoas assim. Que estão num momento em que a sua fé está profundamente fragilizada e elas vão precisar que você tenha vivido momentos com Deus, experiências com Deus, sabe, tão fortes, de forma que a tua esperança nesse Deus e a tua fé nesse Deus sejam tão impactantes, sejam tão verdadeiras em você, que aquela palavra, quando sair da tua boca, vai entrar como uma flecha no coração dessa pessoa. A tua fé vai ser uma injeção de fé nessa pessoa. Só que para isso, nós precisamos nos render a Deus e deixar que Ele faça a obra dele em nós, né? E é o que a Andréia tem permitido. Isso ela nunca teve dificuldades. Eu acompanho de perto a caminhada da Andréia. Ela tem um coração ensinável, humilde e rendido a Deus. Então, quando o Senhor a chama, ela vai. Ela vai e ela mergulha e ela não tem medo e ela deixa se tratar. E aí dá nisso. Entende? Então eu só tenho a aprender com o agir de Deus na vida dela. Porque para mim, Elias, para mim é uma dificuldade enorme jejuar também. Jejum. Quem estava aqui na pregação das macas do pastor? Quem estava? Levanta a mão. Vocês estavam? A comida é uma das minhas macas. É para onde eu corro quando a coisa fica difícil. Vamos comer, gente. Porque a gente quer se sentir bem. É isso que nós queremos. E as macas do mundo que recebem as paralisias emocionais que nós temos, elas servem para isso. Para acomodar a gente, as nossas paralisias emocionais. A maca traz um certo conforto para nós, algum bem-estar naquela área em que a gente se sente tão mal. E a comida é isso para mim. Então, Elias, eu te entendo quando você fala, mas se eu passar um diazinho com meu novo. Elias, todo jejum que eu tentei fazer agora, eu vou jejuar, você vai ver uma coisa, a tia André vai ficar para trás. Tem 40 dias o quê, rapaz? Elias, é patético. Dá 2 horas eu tô assim. É desse jeito. Mas quando você vai, e eu me lembro do dia que a Andréia parou com o carro na frente da minha casa, ela olhou para mim como se eu chorasse. O que foi? Oh, meu Deus, não acontece mais nada na minha vida, tudo parou. Eu não sei mais. O que faço? Gi, eu não consigo mais, parou, tudo parou, Gi, eu não sei, Deus está longe, está distante, o que eu posso fazer? E eu dei o conselho para ela. O conselho que eu mesma tenho tido muita dificuldade em executar, que é o jejum. Mas Deus chamou ela para jejuar e daí Deus dá graça, sabe, gente? É graça. É o favor de Deus. E aí você não acredita o negócio acontecendo, sabe? Olha, Elias, eu sou da tua turma, sabe? Sou da tua turma, estou contigo, toca aqui. Então, Elias, quando Deus me chama para jejuar, eu sei, sabe? E Deus conhece essa maca na qual eu deito, sabe? Que chama-se comida. E Ele sabe a minha dificuldade de sair de lá, e Ele sabe o quanto Ele pode, e Ele quer, e Ele vai exigir de mim. Então, quando Deus me convida a jejuar e eu aceito, são sempre jejuns assim breves. E é muito bonito de ver para alguém que com 2 horas sem comer já está com dor de cabeça, passar um período sem se alimentar e está tudo bem. Você tem que administrar a tua ansiedade, assim, sabe? Na hora que você fala, ai meu Deus, já está passando 2 horas, 3 horas, eu não comi nada.
Aí você vai lá e ora, daí a paz de Deus vem. Aí você põe a mão sobre o teu estômago e fala assim: Senhor, o Senhor me chamou a jejuar. O Senhor é meu pão. O Senhor é minha água, Senhor. Então me sustenta nesse período de oração, de jejum. Porque não é só jejuar, gente. Só jejuar é dieta, viu? Só jejuar é dieta. É jejum e oração. Não adianta só jejuar por Não vai adiantar nada. Tá? É jejuar e orar enquanto você jejua. Então isso é muito importante. E olha, Elias, passa em questão, veio aquela vontade de comer, a barriga começa a roncar, vai dando pro compulsivo em comida, vai dando um desespero. Não é verdade? Toca aqui. Sim, vai dando um desespero. Opa, desespero. Você começa a orar, vem a paz de Deus. Tua barriga para de roncar e você é conduzido até o momento do jejum acabar. A hora que começar a te ter fome, lê essa palavra o final. Quer ver? Ouça só o que a palavra fala. Qual? A palavra que você leu sobre Jesus. Quer ver? Ouça bem isso aqui, ó. Então Jesus no poder do Espírito. Calma. Então teve fome. Aqui, ó. Escuta aqui, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então o Espírito levou ele no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias. Ó, escute. Ao fim dos quais teve fome. Então você não vai sentir fome até que chegue a hora de você entregar o jejum. Entendeu? É assim que funciona. Eu não vou sentir fome durante o jejum? Vai. Mas aí você vai pôr a mão assim no teu estômago, você vai falar: Senhor Deus, o Senhor foi um convite teu para que eu jejue. Eu estou aceitando. Podia não ter aceitado, mas eu estou aceitando o teu convite de jejuar, Senhor. Pai, me dá graça, seja o Senhor o meu pão, seja o Senhor a minha água, nesse momento, em nome de Jesus. Você sabe que quando Jesus fala para o diabo, Jesus rebate ele na palavra, né? Jesus fala para ele assim: está escrito. O que ele fala? A primeira rebatida de Jesus. Não só de pão viverá o homem, né? Nem só de pão viverá o homem. Sabe por que Jesus fala isso? Jesus cita Deuteronômio 28. Quando Deus deixou o povo passar fome. Meu Deus, que Deus malévolo, que Deus sádico. Para que o povo descobrisse, Elias, que eles não iam morrer de fome. Porque nem só de pão viverá o homem. Entende? Aí quando me dá aquele desespero assim para comer, eu falo: Senhor, está escrito, me remetendo a Deuteronômio 28, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava fazendo menção a essa palavra de Deuteronômio, quando Deus deixou o povo passar fome, para eles saberem que nem só de pão viverá o homem. Então é isso que Deus quer que nós saibamos, que aquilo que a gente acha que é imprescindível não é. Ele é. Esse é o ponto, sabe, gente? E um dos maiores ensinamentos de Deus nesse tempo é aprender a descansar nele. É tão difícil, né? A gente descansar nele, entregar algo para ele que nos preocupa. Porque preocupação é porque você acha que você vai resolver. Não, quando se entrega para Deus, se descansa nele. E o jejum é o exercício de descansar nele, que nos ensina a entregar a ele toda a ansiedade, toda a angústia, a descansar nele, a esperar nele, o mover dele. E o jejum é isso, né? E Deus nos fala, Ele nos dá de uma forma tão linda isso na palavra. Quantas pessoas jejuaram? Moisés, Elias,
Josafá, Esther, Josafá, Jesus. Então tem tantos, nossa, tem mais de 10 exemplos na Bíblia sobre jejum e oração. E esse livro, né, Tia Andréia, fala, ele faz uma síntese dos jejuns da palavra de Deus e ele mostra o tamanho do mover de Deus diante dos jejuns que foram convocados por essas pessoas. Sim. E alguns feitos isoladamente por eles, né? Então esse livro é muitíssimo. É muito pontual, assim, muito pontual. E é muito interessante porque ele faz um apanhado mesmo, ele faz um sintetizado de tudo isso. Muito ele me ensinou da humildade, da sabedoria e da obediência, porque muitas vezes a gente quer fazer as nossas vontades e não quer obedecer ao Pai, né? E Deus nos dá tantas formas de jejum. Tem o jejum de Esther, que é o total, que é sem água, sem comida, durante no máximo 3 dias. Aí você tem o jejum parcial, que é com água, mas aí você tem vários exemplos e outros períodos, né? Tive períodos de 3, 7, 14, 21 dias. Horas, períodos do dia, uma manhã, eu não vou tomar meu café, eu não vou almoçar, eu não vou jantar. De preferência você abrir mão daquilo que é mais importante para você, porque é um exercício de renúncia, de negar a si mesmo, né? Eu faço isso à noite, como tudo de uma vez só. Tudo que você não comeu. Ah, entendi. É uma carga a ser orada. É o seguinte, ó, é que vocês não entendem. Posso falar um minuto? Lógico! Eu sou alcoólatra. Eu sou alcoólatra que há 38 anos não tomo uma gota de álcool, faz parte do ar. Eu tentei suicídio, a vida foi muito difícil. Parei de beber aos 33 anos, sabe? E aos 33 anos você fica acumulando um problema, destruindo lares, amizades. Isso é um rolo que a pessoa faz. Aí você para, né? Você para e vem tudo em cima. Os cobradores vêm cobrar, porque ele não vinha antes, que você estava bêbado, você enchia o cara de porrada, xingava o cara. Agora não, agora você está lá. Você se entregou a Deus, né? E muitas das vezes, eu diante de problemas, eu entendo você, diante de problemas, eu não sabia mais o que fazer. Eu dizia nem que Deus me ajuda, não vai dar certo isso daí. Pensa, todo esse tempo destruindo, chegando, parou agora, né? E eu desenvolvi uma técnica assim. Eu sempre dizia assim, olha, o problema é seu. Eu estava lá, quietinho, bebendo cachaça, morrendo novamente, tudo lá. Agora, vire seu problema. Deus, você tem um problema. Sim. E funcionava. Sim, é descansar em Deus. Sim. Só que, por ser alcoólatra, eu sou compulsivo de tudo. Compulsivo de sexo, eu fumava, ou parei de Sim. Só muda o vício, né? Comida é um problema muito sério. Eu não sei, se dizer assim, por exemplo, o álcool, eu consegui parar, porque o álcool você se abstém totalmente, mas a comida, como é que você vai parar? Não tem como parar. Você tem que ter controle. Você tem que controlar. Pô, fala isso, você tem que parar. Sim, fala isso para a pessoa normal, não para mim. Sim. Entendeu? Sim. Então eu entendo dessas coisas assim. Mas... Eu faço esse jejum assim, me faz bem. Eu aguento até 2, 3 horas da tarde, assim, né? Fico tonto, fraco, não dá sem nada, né? Mas eu gostaria de ter uma experiência dessa que vocês falaram. Eu gostaria de pela graça de Deus. E olha, nós vamos orar você terá, Elias. Vamos. Do tamanho da vontade do teu coração, você terá uma experiência com Deus, do tamanho do teu querer desse Deus, sabe? A gente vai orar por isso depois, né, André? Sim. Porque e estar vindo aqui, ó, eu tinha jurado que nunca mais eu ia pisar o pé na igreja evangélica. Eu estava muito decepcionado, porque religião e política não se misturam e nem devem se misturar. Porque eu achava absurdo as pessoas falar lá na frente, falar aquele negócio e apoiar abertamente um candidato que pregava o ódio, pegava a morte, os índios, os negros, entendeu? Eu ficava horrorizado. Que colocava o dedo cortado pelo meio, eu não ponho mais o pé nesse troço, eu não tenho mais, eu tenho raiva disso, sabe? Aí a Tamara me convidou, não, vamos lá, vamos falar política, ótimo, então vamos lá. E eu estou gostando. Que bom. Porque a verdadeira política é Deus, é Jesus.
Mas ele tem que estar em todos os lugares. Mas de uma forma racional, né? Porque Sim. não é porque eu estou numa política, eu vou mudar meu comportamento. Claro, Sim. eu acho que Jesus quer sair atirando, assim, matando preto, matando índio, matando pobre, entendeu? Tem que ter coerência na vida, entendeu? Tem que ter coerência. Aí desmontou tudo. Eu tenho filho, genro pastor, esposa do pastor, minha filha, mas o evangelho não vi nada, entendeu? Então eu estou muito descrente. Sim. Estou enojado, praticamente estou enojado. Eu falei do espiritismo, da igreja católica, alguma coisa, de crente não quero nem saber. A decepção foi muito, muito forte. Sim. Eu vi pessoas que convivi 20 anos, 30 anos de amizade. Eu fiquei horrorizado com as besteiras que as pessoas falam, o ódio, cego do coração. Eu digo, gente, eu não conheço esse pessoal. Esse pessoal que comia comigo, que jantava comigo, nós andávamos, cantava, brincava. Agora o cara está tomado pelo ódio, pela raiva, entende? Onde é que está Jesus ainda? Cadê Jesus, gente? São as nossas dores, né? Gente, precisam ser tratadas. tratadas. Vocês me ajudem a me curar disso. Amém. Olha, Elias, aqui não é uma igreja perfeita, é uma igreja feita de pessoas. E pessoas são imperfeitas. Então todos nós estamos aqui buscando aquele que é perfeito, aquele que é o único que é perfeito, que é Deus. Então aqui a gente não vai encontrar ninguém perfeito, ninguém isento de erros, né? O perfeito é o Deus que a gente segue, né? Eu acho que não tem ninguém mais perfeito que eu. Mas não tem ninguém também que busque tanto mudar a sua vida quanto eu tentado durante esses 38 anos. Então saiba que Deus vai vir ao teu encontro. Eu tento mudar e sei que muitas coisas eu não estou preparado para mudar ainda. Sim. Eu sempre quero estar perto, sabe? Então, Sim. eu tenho gostado de estar aqui com vocês. Que bom. Venha sempre que você quiser e que você puder. Obrigado. Tá bom? Nós vamos fazer uma oração juntos, André? Sim. Vamos juntos? Tá. Então, a hora que você... Tá. Nós vamos orar juntos. É porque o que Deus tem feito também, Elias, que é muito especial, Deus tem nos levado a estar orando pelas pessoas e várias pessoas que nunca tinham jejuado na vida. Deus derramou sobre elas uma unção de jejum. Sabe? Pessoas que nunca jejuaram. Tem uma moça lá nesse seminário que eu fui no interior de Jales, em que eu orei com ela e Deus levou ela a fazer um jejum de 40 dias. Ela nunca tinha feito jejum na vida, uma moça de 20 e poucos anos. Né? Então tem situações, um outro pastor também, de uma semana. Então, Deus tem derramado, como Ele derramou sobre a minha vida. Nós todos, se a gente verdadeiramente, o nosso coração fizer isso, Deus vai derramar da unção dEle, de jejum, sobre a vida de cada um de nós. Amém? A gente vai estar orando nesse sentido. Eu só vou finalizar aqui rapidinho, né? Porque a gente já passou do nosso tempo. Então o ponto principal não é o tempo de jejum, mas a nossa submissão, a nossa obediência e a nossa dependência de Deus. É isso que faz a diferença. E a gente colocar o nosso coração diante de Deus e permitir que Ele nos trate, nos cure, nos mude. Porque o amor dEle é só através do amor, é o amor que transforma. E quando Deus encontra um coração rendido a Ele e que busca a Ele de todo o coração, Deus não resiste a um coração quebrantado. E no final dessa passagem, depois de ser tentado, Jesus, no poder do Espírito, porque lembra lá, ele entrou cheio do Espírito Santo, mas ele sai do deserto depois de todas as tentações. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Aí começou o ministério de Jesus. Então, é caminhar no Espírito, é isso. É a gente buscar mais de Deus e Ele tem mais para nos dar. Você vê vidas sendo transformadas através do que Deus moveu na sua vida. Onde você foi curado, Deus vai curar a vida de outras pessoas através de ti. É Ele, é a graça dEle sobre a nossa vida. Então, caminhar no poder do Espírito é exatamente isso.
E tem um exemplo muito grande da diferença entre caminhar cheio do Espírito e no poder do Espírito. É aquela passagem de... Cadê? Mateus 17 a 21. Em que é aquela passagem dos discípulos que não conseguiram expulsar os demônios do filho de um rapaz, de um senhor. E que ele veio a Jesus e disse: eu busquei os teus discípulos e eles não conseguiram resolver o problema do meu filho. Então, e Jesus trouxe, né? Tem espíritos, tem principados e potestades que só são expulsos através do jejum e oração. Então é caminhar no Espírito. Deus tem muito mais para nós do que a gente possa imaginar. Às vezes no nosso pensamento a gente limita a Deus. Não, tá bom aqui, a gente se acomoda com o que a gente tem de Deus hoje. Só que a gente limita, acha que Ele só vai até aqui. Deus não tem limite. Quanto mais a gente busca Ele, mais Ele tem para nos dar, mais Ele tem para derramar sobre as nossas vidas, mais a gente conhece a paternidade, mais a gente tem intimidade com Ele, mais Ele derrama dele sobre as nossas vidas, mais a gente ouve a voz dEle. Porque muitas vezes, quando a gente está no centro da nossa vida, a gente só quer ouvir a nossa voz e a nossa vontade. Quando a gente se rende a Ele, a gente ouve a voz dEle, não a nossa. Então a gente tem que se aprofundar. E Ele nos dá essas armas poderosas, que é o jejum, a oração e a palavra. Ele nos dá o caminho, nos dá as ferramentas, para que a gente possa caminhar com Ele e buscar Ele, viver a plenitude dEle aqui na terra. Porque Ele não tem isso só quando a gente for para a glória, não. Ele quer que a gente viva isso aqui, com Ele, mesmo passando por tempestades. E a gente não se submeter ao que você está vivenciando, mas sim teus olhos estarem fitos nele. Você ter a segurança que teu Pai é por ti, que Ele vai resolver. É aquilo que você falou: Senhor, o Senhor tem um problema. É exatamente isso. É descansar, entregar para Ele e descansar nele. Isso é viver independência de Jesus. Independência desse Pai amado que tem por nós tanto carinho, tanto amor, esse Deus vivo, real, verdadeiro, que caminha conosco a cada segundo, que está conosco a cada momento. A hora que a gente entende isso, não aqui, mas a gente entende no nosso coração, que Deus é conosco, é esse Pai que está lado a lado, ombro a ombro, diante de cada situação, diante de cada luta, de cada momento. A nossa vida é transformada quando a gente entende o quanto a gente é filho e que tem um Pai que é por nós e que está todo o tempo conosco, nos protegendo, nos amparando, nos abençoando, aonde a gente pode confiar, fiel, que não vai nos trair. Uma pessoa amorosa, fiel, companheira. Gente, em que você pode dizer: Pai, você tem um problema porque eu não consigo resolver. A gente não faz isso quando a gente é criancinha, pequenininho, quebrou a rodinha do carrinho, a gente não vai lá: Pai, arruma pra mim. Deus quer que a gente faça a mesma coisa com a nossa vida hoje, adultos. Que a gente pega os nossos problemas e leva para Ele: Pai, o Senhor tem um problema. O Senhor precisa resolver isso porque eu não consigo. Eu dependo de Ti, eu tenho um Pai e eu vou usar a minha autoridade de filho, porque eu sei quem Tu és. E eu sei que eu coloco a minha vida diante de Ti, sei que o Senhor, sei quem Tu és e sei o que Você vai fazer na minha vida, porque eu conheço o Teu coração, eu conheço quem Tu és. Eu sei que Tu és o Todo-Poderoso. Eu sei que Tu és tudo na minha vida. Quando a gente entende que é tudo que a gente precisa, e quando a gente busca Ele de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, Ele nos honra a cada dia mais. Ele nos fortalece. Ele nos enche da presença dEle, do amor dEle. E não é mais de abismo em abismo, como foi a história da minha vida durante mais de 40 anos. Quando Deus me encontrou. Desde que Ele me encontrou. Então a graça dEle tem sido de glória em glória, não mais de abismo em abismo. E esse é o poder transformador de Deus na nossa vida. Quando a gente se rende a Ele, Ele vem para nos resgatar. Ele é nosso Redentor. Ele nos tira do fundo do poço, que foi de onde Ele me tirou. Deus sabe de onde Ele me tirou.
Eu sei o que é tentativa de suicídio. Eu sei o que é você buscar em todos os lugares possíveis e não encontrar. Eu sei o que é fazer de um caos uma vida. Eu sei o que é Deus nos salvar de nós mesmos. Foi de lá que Deus me buscou, me redimiu e que me tirou de lá. Então esse é o nosso Pai. Esse é um Pai real, verdadeiro, em que você confia, em que você entrega a tua vida, todas as tuas preocupações, porque se você se preocupa, você não tem fé, você não crê. E uma das coisas que mais Deus tem forjado é a fé, é crer nele. Esse é o único caminho da fé, da perseverança nele e em amor. A melhor maneira de negarmos a nossa carnalidade é caminharmos em espírito e por meio de jejum e oração. Pois o inimigo sempre tentará trazer para a esfera natural as nossas lutas e devemos ter a percepção de lutar não no natural, mas no espiritual. É exatamente o que aconteceu comigo. Satanás trouxe à minha vida real o caos. Mas quando eu encaro aquilo de uma forma natural, na força do meu braço, eu não consigo resolver nada. Quando eu entendo que todas as lutas da minha vida são mais espirituais do que materiais, e eu busco a Deus, e a minha luta e a minha batalha é a nível de espírito, é com Deus, é Ele que vai guerrear por mim, tudo cai por terra. Esse é o poder de Deus nas nossas vidas. É obedecer, é estar na presença dele. E como diz em Joel 2, 28, 29, e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Deus está de braços abertos a esperar cada um de nós, sempre, para que a gente dê um passo, para que Ele dê todos os outros, para que Ele possa nos resgatar. E um último versículo, só para a gente finalizar. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Lucas 1, 80. E é isso que Deus tem para cada um de nós. Deus nos forja, nos capacita e nos transforma para que a gente seja agentes transformadores na vida de outras pessoas. Amém?